nessa entrevista, né, nesse diálogo que a gente vai ter sobre paternidade, né? Daí há 2 meses vivendo essa experiência, nós podemos escutar o Moreno aí de Dá fundo, para né? escutar de fundo. Isso, que é Muito ótimo, bom. ele participa também. Então, minha curiosidade é saber sobre essa experiência de paternidade. Tem livros que definem paternidade, tem especialistas que definem paternidade, mas paternidade, acredito, é uma experiência, como várias outras humanas, individual. Então, minha curiosidade é saber o que é paternidade para você. Então, a gente vai fazer esse processo, vou fazer algumas perguntas para você durante esse processo, para que eu, você, seus familiares e demais pessoas possam conhecer um pouquinho do que é a experiência de ser pai para você. Tá ok? Muito bom. Tá ótimo. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, quem você é, né, antes da gente iniciar, para que outras pessoas possam conhecê-la. Então, meu nome é Rafael Luz, eu tenho 39 anos, sou do Rio de Janeiro, sou uma pessoa que gosta de muitas coisas. Atualmente eu trabalho como fisioterapeuta e psicoterapeuta, tenho trabalho dentro da área de hipnose clínica, manejo da dor, e atualmente pai do Moreno, que chegou há 2 meses. E é uma experiência única, porque eu nunca fui pai, então estou sendo pai pela primeira vez. E, na verdade, eu já tive, né, o início do trabalho de ser pai, porque a gente já teve uma gestação que não foi continuada. Então, eu já fui pai no início, mas já tive o sofrimento de uma perda também. E agora a gente conseguiu ter o Moreno, e aí ele está aí 2 meses e ensinando para a gente. Está sendo muito bom, porque eu consegui ficar em casa, né? Eu me planejei com a Raquel, que é minha esposa, então a gente conseguiu se organizar para ficar. A princípio eram 3 meses, né? Totalmente imerso aqui na experiência. Estou achando que eu vou esticar um pouquinho esse prazo, porque o planejamento financeiro ficou até melhor do que a gente imaginou, então talvez dê para esticar um pouquinho, vamos ver. E ele está aqui, ó, falando com a gente. Muito bom. Muito bom. Rafael, ser pai, para você, é como o quê? Ser pai. Ser pai para mim é como estar presente na vida de alguém, em pensamento, em ação, praticamente 24 horas. Interrompido de algumas vezes pelo sono, né? Mas eu acho que é um pouco isso, né? A gente fica fascinado, né? Aprendendo e estando imerso nessa sensação, né? Que é ambígua, né? Porque é difícil pra caramba, é novo. A gente tenta estudar um pouco, mas ao mesmo tempo percebe que é fazendo que a gente aprende mesmo, né? Um Fazendo que aprendizado aprende mesmo. fazendo, só fazendo, porque a gente vai percebendo que o instinto que a gente tem, a gente como um animal, mamífero, a gente vai tem várias coisas que a gente vai percebendo que são instintivas, e se a gente deixar as coisas acontecerem, dá certo. E é presente, né? Estar presente. Que tipo de presente, Rafael? Presente, eu acho que é mais a atenção presente, porque às vezes a gente não está tocando, fazendo algo físico, né? A gente está ali querendo saber, querendo ver. Até no início, aquela preocupação, né? Tá respirando, tá tudo bem? Então, tá ali, atento. Está ali, atento e presente.
E tem mais alguma coisa sobre esse presente, quando ser pai, é como estar presente? Querendo um presente, querendo o melhor, querendo ficar ali, talvez em comunhão seja uma palavra boa, né? Porque você está tendo uma troca, né? Não é só... Então, tá ali, junto, alternando, né, com a Raquel e também conhecendo a Raquel de uma outra forma e me conhecendo, tendo experiências, né, de lembranças minhas de como era ser filho, curioso com, com alguns pontos da paternidade. Então, é um processo quase que de terapia constante, né? Você fica... É incrível. Eu estou gostando muito. E que tipo de terapia constante, que tipo de processo é esse processo de terapia constante e essa troca? Em alguns momentos, claro que não é sempre, né? Mas em alguns momentos a gente se dá conta de emoções, de experiências internas. E quando a gente tem esse olhar mais atento, né, como terapeuta, eu me pergunto, né, sempre como que foi isso para mim, né? E aí eu vou relembrando algumas coisas da relação dos meus pais, do ponto que eu ainda lembro, e tentando conversar com a minha mãe quando dá, de como era, né, na fase que eu não lembro, para junto com ela entendendo, né, os afetos e percebendo, por exemplo, eu gosto muito de toque, né? Sou fisioterapeuta. Sim. E minha mãe falou que uma das coisas que ela fazia muito em mim no início da minha vida era chantá-la. E é uma coisa que eu, desde sempre, eu faço no Moreno, né? Uma manualidade gostosa ali, com bastante cuidado. Então, eu acho que essas coisas vão complementando, né? A gente vai passando adiante alguma coisa que a gente não tem tanta ideia, mas está ali, armazenado, né, na E gente. essa troca e essa comunhão. Tem mais alguma coisa sobre essa comunhão, Rafael? Tem... você passa a entender uma forma de comunicação diferente, né? Porque o filho, ele... Antes, quando eu olhava a criança da idade do Moreno, assim, no início do 1 mês, 2 meses, você acha só um serzinho ali que não tem consciência de nada, que faz barulho, né? É como, por exemplo, eu estava falando com a Raquel, quem não tem gato, vê um gato e fala, gato é um bicho que mia, né? Uhum. Mas quando você tem gato, você reconhece os miados, você sabe, cada um tem sua necessidade. E filho também, né? Os barulhos que eu achava que todo bebê emitia, é um ser que emite barulho e precisa só ser amamentado e trocado. Você vai vendo que não, né? Que ele tem uma comunicação muito mais diversa, e que a gente, atendendo essa necessidade, né? Deixando ele mais confortável, a gente também vai tendo uma experiência de mais conforto interno. Então, é interessante, essa comunhão também é no ponto... Às vezes eu estou com ele no colo, acalmando ele, e aí eu percebo eu me acalmando também, né? Vai dando aquela sensação da pele com pele, e aí você vai sentindo aquela sensação do calor físico, ao mesmo tempo aquela sensação deliciosa, assim, dele em cima de mim. Então, é esse tipo de experiência. Quando tem essa sensação, esse conforto interno, o que acontece? Ah, é... Eu... Bom, de uma forma geral, eu me acalmo, meu coração vai dando uma desacelerada, é como se tivesse uma sensação de um calor interno assim se espalhando, e uma sensação que é indescritível, mas é como se fosse uma fonte de um prazer, mas é um prazer não hedônico, né? É um prazer assim calmo, um prazer tranquilo, né? E é aquele prazer que você não fica também preocupado se ele vai acabar ou não, porque está ali, né?
enfim, é muito bom. Uma fonte de um prazer, um conforto interno. E onde é esse conforto interno? Aqui nessa região do peito, assim, ó. Porque ele está em contato comigo, né? Normalmente ele deita aqui. Então fica... É aí. Essa região. Especificamente aí? Mais aqui à esquerda. E é como se dentro fosse tipo uma... como se a gente pudesse enxergar calor, né? E aí você pudesse ver aquela transmissão para dentro, meio esférica, assim, ó. Indo... Meio esférica. Quase que indo para a direção do coração, porque é bem nessa região mesmo. Quase indo para a direção do coração. Bem nessa região mesmo. Isso. E uma cor talvez alaranjada, assim. Alaranjada? E alaranjado aí, quase que em direção do coração. E redondo e alaranjado, como o quê? É como uma fonte de luz, assim, como se fosse não tem uma borda, né? Não é um arredondado de borda, é um arredondado, assim, de... como se fosse um facho de luz, né? Ele termina mais ou menos não terminando, né? Facho de luz. Tem mais alguma coisa sobre esse tipo facho de luz? Essa fonte de luz? É como se a gente estivesse vendo a claridade da luz sem ver o emissor da luz. E aí isso vai lá para dentro, assim. Isso vai lá para dentro. E quando isso vai lá para dentro, e há essa fonte de luz, o que acontece? É engraçado, né, que estou percebendo agora, ao mesmo tempo o meu filho está chorando lá, né? Aí dá uma interferência na minha experiência aqui. Mas quando eu lembro dessa experiência, eu sinto a sensação de mais tranquilidade e de pausa, assim, de uma pausa ativa, né? Aqui agora, com relaxamento, com uma sensação acalorada, gostosa. E o que acontece com a comunhão quando é essa sensação acalorada, gostosa? É essa fonte de luz. Fica ativa, fica acontecendo, né? Fica na troca ali. Provavelmente ele também está experienciando algo parecido com isso, sem tanta consciência, talvez, né? Dessa narrativa interna, né? Mas o afeto deve ser parecido, né? Um afeto muito bom. E esse estar presente em comunhão, né? E essa fonte de luz interna, essa tranquilidade, esses afetos, tem algum relacionamento entre tudo isso e ser pai? Tem, veio com a relação com o meu filho, né? Já tive várias outras experiências boas com a minha esposa, enfim, na minha vida, mas é diferente. Que tipo de diferente? Mas é um prazer calmo, assim. É mais parecido com uma meditação, só que com uma alegria, talvez, com amor, né? Com
não sei descrever, assim, não é só amor, né? Mas é uma sensação de tranquilidade, de um calor morno, assim, de uma coisa gostosa. É. Um prazer calmo. É. Uma alegria, um amor. E esse prazer calmo, tem mais alguma coisa sobre esse prazer calmo? Não tem pressa para acabar e não tem também expectativa, né, porque às vezes a gente está em um prazer, está se perguntando, daqui a pouco vai acabar, né? Você quer continuar? Nesse não, nesse daí é tipo, você não pensa nisso, né? Só é ali, tá bom. Só é ali, tá bom? É. Muito bom. É. E esse prazer calmo, essa alegria, esse amor, é como o quê? Vem muito essa imagem ainda aqui no meu peito, né? Apesar dela, talvez a experiência ser também fora daqui, né? Ser também uma experiência mais de ser, né? De estar presente, de quase não ter fronteira, né? Do meu filho estar ali com a gente como se fosse parte de mim, e ao mesmo tempo não é isso que você está observando, né? É complexo, né? Quase não ter fronteira. É, porque você está experienciando aquela totalidade de experiência, né? E às vezes olhando para ele, às vezes de olho fechado. Então, E tem mais alguma coisa sobre essa totalidade de experiência? às vezes ela é ali, né? Presente. Às vezes vem, né, uma lembrança minha e umas reflexões, né, sobre o futuro com ele, mas a maior parte do tempo é quase presença meditativa ali, quietinho, só na sensação. Então varia um pouco, mas eu acho que é por aí, né? Depende do momento. E quando é por aí, e é esse prazer calmo, e a Raquel, o Moreno, e você, e é essa totalidade, essa alegria, o amor, essa comunhão, o que acontece quando você pensa nisso tudo? Vem uma experiência muito boa de força, assim, de força como pai, que eu não imaginava, por exemplo, coisas, desde a coisa mais simples de, tipo, trocar uma fralda, que na minha cabeça era assim, tipo, pô, saco horrível, né? Tipo, vou ter que cocô, xixi. Pô, não é nada disso. Tipo, é completamente diferente. E meu pai falava, isso daí, né, a mulher faz, não sei o quê, tarará, aquele papo antigo. E você vai ver com a mão na massa que é mole de fazer, é legal, converso com ele, enfim, você vai aprendendo, né, que de repente, de vez em quando, ele faz um xixi quando tá tirando a fralda, aí eu começo a brincar de enganar ele que eu já tirei, para ele fazer xixi numa fralda que já tá suja. Aí você vai descobrindo as peculiaridades, né, de cuidar de alguém, né, nessa circunstância, né. E aí eu descobri que, pô, eu tenho uma facilidade incrível em fazer esse papel, que é novo para mim, mas que eu estou descobrindo que eu estou gostando muito.
e que as coisas que eu achava que eram mais nebulosas, assim, são claras, são fáceis, né? Até os perrengues, assim, eu sempre tive meu sono, sempre tive muito prazer em dormir, muito cuidado, né, de dormir o tanto que eu me sentisse bem. Sim. E aqui, e no início, com o Moreno, cara, eu não dormia nada e ficava vendo, né, se estava tudo bem com ele. Até eu fui entendendo que não era a melhor opção. E aí comecei a dormir, a gente se revezando. E hoje em dia, assim, minha relação com o sono mudou muito. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque o sono natural, a gente fala dormir 8 horas, mas quando você está no estado de ser pai e mãe, é picado, né? É junto com o bebê. Acorda, você acorda, dorme, você dorme. E eu estou dormindo às vezes às 6 da tarde, aí acorda às 8, aí dorme de novo 10, aí vai assim. E no final completa lá as 8 horas, ou às vezes 6, mas tá tudo bem. Você vai, eu tô com mais flexibilidade agora do que eu era antes. E tem mais alguma coisa sobre essa flexibilidade que você está mais agora do que era antes? A flexibilidade veio, acho, com essa força de ser pai, assim, que é descobrir meus potenciais de cuidar, né? Porque eu já cuidava de pacientes, de clientes, de pessoas, mas no sentido profissional. E, claro, cuidado da minha irmã, da minha mãe, e vice-versa, né? Mas cuidar do filho é diferente, né? É um tempo maior, você está ali, dedicação exclusiva, pelo menos eu consegui estar, né? E estou gostando muito disso. E aí, essas potencialidades eu acho que vão se expandindo à medida que ele for necessitando das minhas novas habilidades, que nem eu sei quais são ainda, mas vão vir, né? E que agora eu estou mais tranquilo em saber, assim, nessa etapa, eu estou mais tranquilo em saber que eu vou me adaptar. Uhum. Lá antes quando eu estava ainda no processo gestacional, eu ficava ainda, pô, como que vai ser? Será? Pô, não sei se vou me adaptar. Agora eu sei que eu vou, né? E você Então, sabe que vai se adaptar. Com certeza. É essa força de ser pai. Isso. E de onde vem essa força de ser pai? De onde essa força poderia ter vindo? Do próprio fazer mesmo. Você vai fazendo e vai descobrindo que é diferente do que você imaginava, né? Então, e aí você vai repetindo, e aí você vai vendo que a experiência é boa em vez de ser aquela que você imaginava, né? Você vai substituindo e daqui a pouco você está eficaz fazendo aquilo, gostando e curtindo, e aí você percebe que a força está ali, né? Acho que foi um processo cumulativo, né, de experiências. Não foi de uma hora para outra, né? Uhum. Não foi tipo, agora nasceu, toma aí. Tipo, tô preparadão, não. Tipo, é o perrengue, né? Você vai... É tipo qualquer coisa, né? Tipo, corrida, você também vai... No início você sofre, vai devagarzinho. Daqui a pouco você tá correndo, tá curtindo correr. Né? Você vai se adaptando ao estresse, o corpo vai... Só que na versão pai, são muito mais complexos, né? Tem muito mais coisa que está se adaptando ao mesmo tempo. Não é só o corpo que está se adaptando àquela carga, né? É todo um conjunto de sensações, de habilidade em não se preocupar tanto, porque no início me preocupava se ele ia respirar, e aí, pô, uma doideira, né? Eu ficava querendo olhar se está dormindo, se não está, se dá cutucada ali para ver se está acordado, se está, né? E aí você vai vendo que isso, não, natureza, a princípio, vai viver, né? Então, vamos relaxar um pouquinho nisso também. Aí você vai se adaptando àquelas experiências e aí isso vai constituindo aí arezinhas pequenininhas que vão somando essa força e essa flexibilidade. E Eu somando essa achei, força.
E aí a força tem relação com a flexibilidade, porque é exatamente esse jogo de a força vem da adaptação, de você conseguir lidar bem com situações adversas. Por exemplo, ontem, não, foi ontem? Anteontem de madrugada, estava indo no banheiro 3 da manhã, tal. Daqui a pouco ele começou a tossir, engasgou, rapaz, teve um engasgo tipo, daquele de ficar sufocado mesmo. Aí a Raquel me deu ele, eu fiz a manobra de engasgo lá, né? Nem pensei, botei a cabeça para baixo, fiz a manobra, aí ele cuspiu lá o que estava obstruindo, e aí aquele perrengue no meio da madrugada, né? E aí então você, com aquela experiência de morte iminente que aparece, né? Quando o seu bebê não consegue respirar, e aí você, porra, foi eficaz de novo, né? Fiz um troço aqui que não imaginava que fosse fazer com tanta habilidade. E aí essas coisas vão te fazendo sentir, né, mais empoderado, mais forte em fazer aquele papel de cuidar. Então, os perrengues vão adaptando a gente para ser melhor, né? E vão adaptando para ser melhor. E ser mais presente, em comunhão, né? Uma forma de comunicação diferente. E é um conforto interno, uma fonte de um prazer, uma fonte de luz, um prazer calmo, uma alegria, um amor. E é essa força de ser pai. E quando você vive tudo isso, e você sabe de tudo isso, o que você sabe sobre você agora? Eu sei que eu com certeza fui muito amado, sou, né, pela minha família, e que eu estou podendo experienciar isso agora na versão pai, né? E a gente começa a se dar conta do papel também de filho. Então está sendo uma experiência muito boa, muito ampla. Muito boa, muito ampla. E o que mais você sabe sobre você agora? Um monte de coisa interessante que eu estava pensando. Bom, desde as coisas mais corriqueiras, como posso trabalhar menos, tá tudo bem. Posso também ficar cuidando do meu filho sozinho, se depender da Raquel. Porque tem isso, né? Às vezes tem um amigo meu que quando o filho começa a chorar, toma aqui que é seu e dá pra mãe, né? Mas, pô, pelo menos eu desenvolvi umas habilidades muito boas apesar de não ter peito com leite, né? E de poder acalmar meu filho em situações difíceis. Então, potencialidade de comunicação também. Eu acho que eu fiquei mais atento a outras. A gente já tem uma habilidade um pouco maior, né, de comunicação, então. Mas é diferente, né? É uma comunicação talvez mais particular ali, porque você está muito tempo junto, né? Então. E aí eu fui descobrindo também a minha relação, né, com os meus pais e as coisas que eu gosto de fazer, que vão me trazendo insight para no cuidar do Moreno. Que tipo de insights? Por exemplo, eu gosto muito de água, né? Então, a primeira coisa que eu fiz com ele foi tomar banho junto. Nem sabia como que ia ser dar banho, mas aí falaram que banho de chuveiro era bom, aí fui para dentro d'água com ele no colo e foi melhor do que botar na... E depois eu testei, né? Banheira, testei aquela balde, mas, pô, chuveiro com ele aqui no colo é sensacional. É muito bom. Água quentinha.
Então, tá sendo um processo, né, de descoberta de várias coisas, né? Então, E tem mais alguma coisa que você sabe sobre você agora, que é pai? mais alguma coisa? Deixa eu saber. Provavelmente tem. O que está vindo muito de forma repetida ainda é essa força, essa potencialidade em desenvolvimento, né? Uhum. Essas novas possibilidades. Mas a questão, o que é muito claro para mim é como meu potencial de adaptação é mais visível, né? Eu estou mais consciente dele, assim, porque eu acho que acontece muita coisa em pouco tempo, né? Uhum. Então você vai ficando mais safo, né? E é muito bom, porque você está cuidando de uma pessoa que você está amarradona para cuidar, que se desejou um tempão e que está ali, né? Você está acompanhando desde o início, né? E aí e aí assim, pô, quando que é o início, né? Quando nasce, porra, não, obviamente não. Lá dentro, durante o período gestacional, já estava, né? O processo começando ali, né? Até antes mesmo, né? Quando você escuta, né, lendo o livro, no processo de concepção, quando você começa a pensar em ter filho, você já está sendo pai, né? Tá ali sendo moldado para a paternidade. Só que não fica claro, né? Você lê isso e fala, beleza. Só que durante o processo você não vai, pelo menos para mim, eu não fui me dando conta tanto assim, né? Porque você está trabalhando, fazendo outras coisas. Mas quando o filho nasce de fato e está ali, você está com a mão na massa 24 horas, as fichas começam a cair, né? E que E aí você... diferença fez e faz ter toda essa experiência que você está vivendo de ser Você pai? falou, que diferença? Que diferença fez e faz ter toda essa experiência de ser pai? Eu acho que mudou um pouco a diferença para antes. Eu acho que é uma mudança até de expectativa, assim, né? Eu não tenho mais tanta pressa no meu trabalho, em fazer formações, minha vontade maior é tá aqui, né? Tá com meu filho. Então, essa foi uma diferença grande. Mudou um pouco o foco, né? Que eu tinha um foco grande no trabalho, claro que também na minha esposa, na família, mas agora parece que esse foco família está mais presente ali, tá, né? Como se tivesse ficado mais iluminado ali. Mais iluminado. E quando está mais iluminado ali, o que acontece com o Rafael? O que acontece com você? Fico mais eu mesmo, fico mais potente, mais Rafael. Eu entro mais em contato com as coisas que eu gosto, você fica mais em contato com a sua, talvez, essência, né? Com a sua essência no sentido das coisas que você gosta, do que você quer passar, né, de experiência para o seu filho, até nos pensamentos futuros, né? De como que vai ser, você vai elaborando também. E aí a diferença mais eu acho que foi nisso. Para mim, ficou bem marcado, foi essa desaceleração do ritmo de vida e de querer ficar mais aqui
com ele, assim, com minha família. Muito bom. Sem muita pressa de fazer outras coisas. E depois de tudo isso, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre essa experiência de ser pai, antes de encerrarmos? Que estar aqui falando com você está sendo muito bom. Obrigado. Eu já sabia que ia ser um troço incrível, né? Eu já estava esperando, mas assim, passar por isso é muito, muito revelador das experiências que eu já estava passando. E engraçado, tipo, quando você me deu essa oportunidade, né, e falou comigo, eu falei, pô, vai ser legal. Aí eu comecei a tentar fazer um processo de como que seria, né? Eu sabia que eu ia buscar experiências internas. Sim. Mas não tem nada a ver com porque tá aqui na hora, né? As coisas acontecem de forma diferente quando você está pensando introspectivamente, né? Então, tá aqui Tudo com diferente. você é mais claro, como se fosse mais vivo, né? É como se, na minha experiência mais introspectiva, é como se olhasse à distância, uma coisa mais embaçada e assim meio pausada, né? E aqui é um movimento rico em cores, enfim, bem mais diverso, né? Então, Muito bom. muito bom. Obrigado pela oportunidade, né, de Eu que te compartilhar essa agradeço. experiência de ser pai, Muito por bom. estar aqui hoje conversando, né, aqui com a gente, dar a oportunidade de outras pessoas também conhecerem essa experiência. Eu fico muito agradecido de poder fazer esse processo de modelagem, esse diálogo autocriativo com linguagem limpa, né, para que possa capturar esse momento que você está vivendo, que é tão singular, né? Para cada pessoa, se eu fizer o mesmo processo, para cada uma é uma vivência, uma experiência completamente diferente. E nós somos seres únicos, né? E temos experiências únicas. Então, agradeço demais por poder compartilhar isso conosco e me permitir também, como pai, como é a sua experiência de pai. Como a gente tinha falado, eu não sei se estava sendo gravado no momento, geralmente quando a pessoa pergunta como é que é ser pai, né? Geralmente a gente dá aquela resposta amena, né? Como você disse, que é muito bom, é legal, é trabalhoso, mas nunca tem a chance de aprofundar essa experiência em si, e se conhecer e poder ter essa fala, né? Esse momento de fala, como a gente tem. Isso é interessante, né? Porque quando a pessoa pergunta e a gente fala essas amenidades, essa forma de comunicação mais superficial, a gente acaba também não se dando conta, né? E vivendo mais nessa superfície. E nesse processo é como se você vai se dando conta e vai ficando presente, né? Vai ficando, tomando forma, né? Criando corpo ali, junto, as coisas acontecem, né? E agora, provavelmente, o meu discurso vai ser diferente, né? Claro, se eu tiver sem saco, eu vou falar a comunidade do mesmo jeito, mas internamente já vai ser outra coisa, né? Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém, que não seja eu aqui, mas você fosse descrever a sua experiência de ser pai, como você faria isso agora, quando você sabe de tudo isso? Se eu quisesse usar uma linguagem também mais superficial e amena, eu ia falar que é caloroso. Que eu acho que em vez de falar é bom, é trabalhoso, eu acho que caloroso é uma amenidade que substitui melhor essa anterior, né? Sim. Acho que seria mais por aí. Muito bom. Eu vou reparar também agora, quando eu for em uma outra situação, eu vou lembrar disso e vou ver como que eu respondo, porque eu também estou curioso para saber como que vai ser, né? Porque na hora, vamos ver como que vai ser. Obrigado, Rafael. Manda um abraço para Raquel, um abraço para o Moreno, tá? Obrigado, Albert. Tudo de bom para vocês.